Pentecostal, a voz de Deus que liberta, o apóstolo Fernando, a bispa Simão. Estamos aqui em Juazeiro, na Bahia. Qual é? Fazendo a tua live. E você me pede todo dia. Live de 1 hora, 1 hora e 20. Pedimos a vocês que prestem atenção à leitura bíblica, que ela é o capítulo 17, Atos dos Apóstolos, quando Paulo diz, Paulo e Silas em Tessalônica. Tenho passado por Efípos e Apolônia. Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Sinagoga, gente, naquela época, quer dizer, você chama a menina assim, naquela época, sinagoga era as igrejas de hoje, só a sinagoga dele lá. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados. Discutiu com eles a respeito das Escrituras. A respeito de quê? Das Escrituras. Então, o povo aqui não quer ler a Escritura, não quer ouvir a Escritura. Imposendo-se e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse, a ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Paulo, que era contra ele. Alguns deles foram perseguidos, se juntaram a Paulo e Silas. Os mesmos aconteceu com numerosas multidão de gregos piedosos e muitos murmurarem. Importante, os judeus, porém, novamente de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro e a malagrange reuniram uma multidão, a provocaram um tumulto na cidade e atacando de surpresa a casa de Gesson, procuraram trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém não os encontraram. Arrastaram Gesson e alguns irmãos diante das autoridades, gritando, Paulo, Pedro, diabo ali, Pedro. Este que provém tumulto em todo o mundo. Chegaram também aqui Gesson, os hospedou na casa dele, e todos estes agiram contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Então, gente, você observa a leitura e você vai ver que ele é Jesus, é o rei. Rei de onde? Diz Israel. O próprio Paulo fala, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvir estas palavras, porém depois de terem recebido delas a fiança estipulada, as autoridades soltaram Gesson e os outros. Quer dizer, a fiança não vem de hoje. Traz aquele outro ventilador lá dentro, liga aqui, o negócio aqui está feio. Viu? Liga aqui.
Então, a fiança, ela não já vem, não é de hoje. A fiança vem desde a época de Paulo, de Silas. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se às sinagogas dos judeus. Ora, este de Beira era muito nobre do que os que Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a vida, examinando as Escrituras. Examinando o quê? As Escrituras, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Quer dizer, tem que examinar, tem que ler as Escrituras, para ver se a gente está pregando correto. Não é ficar ouvindo palavra de pastor velho aí, ou padre, sem examinar as Escrituras, não. Com isso, muitos deles crerem, mulheres gregas de alta posição social, muitos homens, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também Beira foram lá agitar e perturbar o povo. Quer dizer, porque ninguém acreditava em Paulo. Ninguém, eu mesmo não acredito, sou logo sincero. Eu não acredito em Paulo. Eu não acredito em quem mata a gente e está pregando a palavra de Deus. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. E responsável por Paulo, levaram até Atenas e regressaram, trazendo onde Silas, Timóteo, para que fosse encontrá-lo o mais depressa possível. Gente, olha, tem muitas igrejas aí, principalmente a Assembleia de Deus, o profeta deles é Paulo, não existe outro. É Paulo para aqui, Paulo para lá, mas Paulo, segundo o Evangelho, Paulo foi um sanguinário. E a própria palavra diz que é sanguinário não entrará no reino de Deus. Então vamos lá. O discurso de Paulo em Atenas. Atenas ainda hoje existe. Atenas. Enquanto Paulo o esperava, Atenas e seu espírito, Atenas e seu espírito se renovavam em face da idolatria do Minanente nas cidades. Por isso falava nas sinagogas com os judeus e os gentios, piedoso. Também na praça, todos os dias, com os que se encontrava ali, alguns dos filósofos, olha aqui, filósofos, epicúreos e etíopes, discutia com ele, havendo quem perguntasse. Filósofo, quem quer dizer esse Tacalera? Onde ele dizia, parece pregando de deuses estranhos. Dizia isso porque Paulo pregava Jesus
a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que vocês ensinam? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Aconteceu que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outras coisas, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores anteamissas, percebo que todo o povo são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos do culto que vocês têm encontrado, bem um alto no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram se conhece, e precisamente aquele que eu lhe anuncio. Quer dizer, ele chamava Deus de quê? Desconhecido. Os deuses que vocês e o mundo e todo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus, da terra, não há habitar em santuário feito por mão de homem, nem é servido por mão humana, como se precisa ser de alguma coisa, pois ele mesmo é quem de toda vida respirarão a todos nós. De um só homem faz todas as nações para habitarem sobre a face da terra, fazendo os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando o poçar, acho ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos nós novamente. Existimos como alguns dos poetas de vocês. Desceram porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro e à prata, ou à pedra trabalhada pela artifício. Imaginação do homem de Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependa, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça. Deus é quem vai julgar o mundo com justiça. Quem é ele? O irmão teve que deixar a irmãnice e eu até testemunharam uma bênção, aí eles vieram. Senta aqui, né? Boa noite. Boa noite, senta aqui, João. Aqui. Ficaram à vontade. O problema, irmãos, se eu conversando com o senhor ali,
Eu não sei de religião, eu não bato religião, não tenho nada a ver com religião de ninguém, eu tenho uma palavra de Deus. Se eu não sirvo isso aqui, para mim, igreja não me serve. O problema das igrejas está isso aí. Vocês que estão me ouvindo, que nós estamos aqui mandando para vários países, que é live, estou terminando a Bíblia. Já vou lendo 31 Bíblia começa. Mas eu não prego o que eu vejo eles pregar aí. Eu não prego roupa, nem calçado, nem cabelo, nem perna, nem sapato. Isso não está aqui. Está na Bíblia uma coisa, respeitar Deus em primeiro lugar. Eles pegaram Jesus, botaram na mão do povo que não conhece, porque Jesus não fez isso, porque Jesus não fez aquilo. E esqueceram de quem? Esqueceram de Deus. E Deus é fogo consumidor. Está aqui a palavra. Por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso. E todos ressuscitados dentro dos mortos. Quem foi? Jesus. Mas não só foi Jesus. Está errado isso aí, está errado. Porque ele não conhece a Bíblia. E o vale dos ossos secos? Quantas pessoas foi ressuscitadas? Vamos lá? E Lázaro? Já estava enterrado 4 dias. Ressuscitou? Hein? E aí? Hein, irmãos? Por que ele não pega a espiritualidade que está aqui dentro da Bíblia? Ele joga a espiritualidade no mato e fica com a materialidade. Porque onde é que está na Bíblia dizendo que pastor, o pastor, pregador, pastor não existe na Bíblia. Primeiro, pastor não existe na Bíblia. Pastor é de ovelha. É presbítero e apóstolo. Eu não sei onde foi que o senhor busca esse nome de pastor na Bíblia. Porque quando Jesus disse, cuidado das minhas ovelhas. As ovelhas, ele está dizendo, nós somos ovelhas, nós temos 4 pés? Não, nós somos humanos. Porque tudo que tem na terra é de Deus. Ninguém é dono de nada. Você é dono do seu carro? Não. Você é dono da sua casa? Você é dono da sua esposa? Você é dono da sua esposa? Não, você não é dono de nada, você não é dono nem de si. Porque você vai... Deus, quando lhe prende, bota numa gaiola, que ninguém arranca. E para acabar de acertar o resto, ele mete bicho para comer o cara. Para saber o tamanho, quem é quem? Deus. Vamos lá. Estou aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, estou terminando. Versículo 32. Um zomba e outro cria. Paulo, pronto, Paulo. Quem foi Paulo? Paulo pensou que Deus ia trazer ele para ali, ia dar ele uma casa bem bonita, um carro bonito, ia dar ele uns camelos bonitos, um burro, sei lá o que é que ele andava. Foi pro cacete. Para aprender o quê? Respeitar quem? Deus. Vamos lá. Quando viram falar de ressurreição. Quem é que fala nas igrejas de ressurreição? Ninguém. Ressurreição traduzida é reencarnação. Dos mortos. Uns zombaram, e outros disseram, a respeito disso, o veremos você em outra ocasião. Ninguém quer aceitar. Ninguém quer aceitar a verdade, porque a cabeça do povo já foi feita. Não tem mais, nem que Deus desça hoje, o povo muda mais não.
Porque pegaram o povo, fizeram uma lavagem cerebral. Mesma coisa que fizeram no passado. Vamos lá. Essa altura, Paulo se retirou do meio deles. E houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Diócio, o Areopagita, uma mulher chamada Danira, com eles mais algumas pessoas. Você acredita na cura? Parabéns. Porque a cura está na Bíblia. Jesus disse: eu te dou o poder de libertar, de curar e de salvar. No nome de quem? De Jesus. Vamos lá. Capítulo 18. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Coríntios. Lá encontrou um judeu chamado Aquila, natural do Ponto, residente, chegado à Itália. Com Priscila, sua mulher, porque imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava oficial dele, e era fazer tendas a todos os sábados. Paulo falava nas sinagogas, possuídos tanto de judeus como de gregos. Quer dizer, passou a pregar o evangelho de Deus. Porque Paulo matou um dos maiores homens da Bíblia, que é Estevão. Apedrejou Estevão. Quando Silas e Timóteo chegaram da Mesopotâmia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, como eles se apossaram e blasfemaram. Paulo sacudiu as roupas e disse: por que hoje? Presta atenção. Se você entender a Bíblia, você vai entender Jesus. E se você não entender a Bíblia, você não vai conhecer nunca a história de Jesus. Porque a história de Jesus saiu de Abraão. Abraão teve Jacó, Jacó foi Israel, José do Egito, Moisés, Arão, Miriam, aí vem Caleb, Josué e por aí sai. Até chegar Maria, que é a mãe de quem? De Jesus. Porque ela é da família de quem? A senhora sabe descendência? Ela é da descendência de Davi. Ela é sangue pura. Como é que pode falar de uma pessoa de Deus? Como é que pode bater contra o pessoal de Deus? Quem pode? Não pode adorar. Porque adorar só tem um que é para ser adorado. Quem é? Deus. Não é Jesus, não. O próprio Jesus disse: quem é bom é Deus. Ele não disse? Foi que ele disse: tu és bom? Ele disse: não. Bom é o Pai que está onde? No céu. Quando ele diz: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, eu estou limpo dele. A partir de agora vou para os gentis. Quem disse? Paulo. E nós somos o quê? Gentis. O que é que nós temos com Jesus? Nada. Nossa raça não tem nada com Jesus, é mentira.
Manda eles provar para eu ir para cima deles aqui. Porque nós não somos da raça dos judeus, somos. Nós não somos da família dos filisteus, somos. Somos da família de Moisés, não. De Abraão, não. Nós somos outra geração, outro povo, outro mundo. Ali ficou só no Oriente Médio. Que Jesus veio para salvar quem? Israel. Quando ele disse, eu sou a luz de Israel. Mas Israel não aceitou, porque Israel não aceitou nem Moisés. Israel também não aceitou Salomão. Israel não aceitou Davi. Que são família. Quem é Israel? Israel é filho de quem? De Jacó. É Jacó, que é as 12 tribos, que é filho de Israel. É complicado, moço. Eles estão pregando tudo errado. Mais tarde vão pagar uma conta. E essa conta é caro. É o que eu digo todo dia. Crente nenhum entra no céu. Nenhum. Que os primeiros que vai do errado é os pastores. Que eles estão levando louvores e não estão levando a palavra. Porque se eles pregar a palavra, como ela é, sabe quantos ficam na igreja? Nenhum. Porque Deus mata. Deus não é bom, não. Esse negócio de dizer, eu vou seguir a Deus porque Ele é bonzinho. Vai, faz as coisas erradas. Vê quanto ele matou. 600 mil homens que entrou na terra prometida, não chegou um em Israel. Deus matou tudinho. Foi o que ele fez com Saddam dele, como é? Gomorra, Sodom e Gomorra. Foi o que ele fez? Destruiu. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tarsilo, justo, que era temente a quem? A Deus. Não era temente a Jesus. Era quem? A Deus. A casa dele ficara ao lado das sinagogas. Crispo, chefe das sinagogas, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, crerem e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão que o Senhor lhe disse. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor, mãe? Deus. Deus. Não é Jesus. Chama Jesus de Senhor, mas está errado. Olha a visão que ele teve. Não tinha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. Ninguém será lhe fazer mal, pois tenho muito povo está nesta cidade. Foi que Deus disse a Paulo? Foi que Deus disse a Paulo? Que estava com ele, não tivesse medo. Ou foi Jesus que veio a Paulo? Não. Jesus veio a Paulo logo quando chegou ele, que disse, Paulo, por que tu me segue? Por que tu me persegue tanto? Qual foi o mal que eu te fiz? Paulo chegou. E Paulo viu Deus, viu Jesus sentado ao lado de Deus, na direita de Deus. Viu? Vamos lá. Assim Paulo permaneceu em Coríntio 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de quem? De Deus. Está vendo aí, irmãos? Vocês estão vendo quanto o povo está fazendo o quê? As coisas o quê? Errada.
Assim Paulo permaneceu, Paulo diante de Gálatas, quando Galio era procursor da cadeia dos judeus, com um acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem que perseguiu as pessoas, adorador de Deus, em um modo contrário à lei. Paulo era o quê? Contra o quê? A lei. Quantas pessoas estão pegando a lei aí? Quantos estão obedecendo a lei? Diga-se. Nenhum de vocês estão obedecendo a lei de Deus. Eu estou. A lei de Deus só se torna em duas hoje, os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, e não mentir, porque quem mente é Satanás, é filhote do diabo. E o que é que eles fazem aí? Mentindo. Deus mandou lhe dizer, é tanta profecia no mundo que o mundo se acaba e nenhuma delas se conclui, porque eles estão com débito com quem, Marém? Com Deus. Vamos, senhor? Chaves. Quando Paulo ia falar, Galileu disse ao judeu: se você der de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Quer dizer, você vê, Paulo perseguiu Jesus. Paulo era perseguidor do povo de Deus. Aí ele passou a ser o quê? Perseguido. Mas como é uma questão de palavra, de nomes, da própria lei, de você resolver isso, vocês mesmos, eu não quero ser juiz dessa coisa. Quer dizer, ele se abriu, né? Porque sabe que estava dentro da lei de quem? De Deus. Os expulsou do tribunal. Expulsou da onde? Do tribunal. Então todos agarraram Sostênes, o chefe das sinagogas, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galas, todavia, não se incomodava um com estas coisas. Ó, gente, aqui está um cidadão que viu falar de umas bênçãos que Deus sempre faz aqui. É muitas. Eu não tenho nenhum livro que cabe o que Deus já fez aqui. Eu fechei uma igreja, era cheia, simplesmente pela mentira. Eu não gosto de mentira. Fingimento, eu não gosto disso. Ou é, ou não é. Ou você gosta de Deus, ou você gosta do diabo. Você tem que saber de um que você vai gostar. O final da segunda viagem, minisória de Paulo. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando as suas companhias. Priscila, aquela antes de embarcar, rapou a cabeça em Sinária, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Efésio,
Paulo deixou ali Priscila e aquela, ele, porém, entrando nas sinagogas, pregava os judeus. Pregava o quê? Os judeus. Pediram-lhe que ficasse algum tempo, mas Paulo não quis. Ao despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. Se Deus o quê? Quiser. Ele não disse se eu quiser, não. Ele disse se Deus quiser. E nem ele falou em Jesus. Veja que você vai observando, embarcando-se, partiu Efésio e chegando a Cesárea, foi logo para Jerusalém e dando saudade à igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali alguns tempos, saiu atravessando-se sucessivamente a região da Gálacia, Frígio, fortalecendo todos os discípulos. Quando é que vocês vão? Chama Simone ali. Então, gente, preste atenção. A palavra de Deus, ela está sendo pregada para o mundo inteiro. Ela não está sendo pregada aqui para 8, 10, 5 pessoas. Isso aqui eu quero, aqui o povo vem, eu não vou dizer que não vai assistir. Mas não era nem para assistir. Porque o meu trabalho era para mandar para o mundo. Tem lá, vai aqui dar 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Não é melhor do que numa igreja? Numa igreja dá quantas pessoas? Tem igreja aí que não tem nem 20 pessoas. E dali não passa. Porque o povo tão cheio da mentira. A terceira viagem, Minesoria, de Paulo, Apolo e Efésio. O nome é difícil. Misioria, de Paulo e Efésio. Nesse meio tempo, chegou Efésio, um judeu natural de Alexandria, chamado Paulo, homem elegante e poderoso nas Escrituras. Elegante e poderoso em quê? Nas Escrituras. Agora a senhora que está observando, observe se não tem uma passagem de louvor. Observe. Eles eram instruídos no campo do Senhor, sendo fervoroso e espírito. Espírito, aqui não está falando Espírito Santo, não. Aqui está falando em espírito comum, que as igrejas dizem que não existe. Desmentindo eles todinho. Quando é espírito comum, é escrito com letra o quê? Minúscula. E quando é com Espírito Santo, é escrito com letra mais maiúscula. Ensinava com precisão, são a respeito de Jesus, conhecedor apenas do batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente nas sinagogas, quando precisava aquilo, e ouviram falar, levaram consigo um dos mais exaltão e lhe expulsaram o caminho de Deus. Gente, eu não vou para uma rua, eu não me mostro, eu não uso gravata, não uso palha, eu tenho tudo aí. Porque isso aí não leva a lugar. Leva. Você para dar satisfação à sociedade. Eu estou satisfeito. As carniças que eu vejo aí,
que só faz mentir? Não vou, mano, eu não faço. Eu não gosto de pastor, eu não gosto de crente, eu gosto de gente que gosta do Evangelho, que fala do Evangelho. Aí ele tem meu apoio, totalmente. Quando ele resolveu, percorreu a Caia, os irmãos e os animari escreveram aos discípulos para que recebesse bem, e tenho chegado Apolo, auxílio, muitos aqueles que, mediante a graça, havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo. Por meio de quê? Provando. Porque, gente, essa Bíblia para mim aqui, eu não ia ler mais a Bíblia toda. Aí eu estava aqui um bocado de gente, comecei a pregar para eles e ouvi a voz de Deus quando disse: compre uma Bíblia nova e eu vou lhe mostrar tudo que você precisa saber. O real. Eu não tinha como para comprar a Bíblia. Eu vivo um salário mínimo, uma ajuda, um negócio. Aí, Senhor, eu digo, aí saiu e minha esposa, a gente foi na rua. Aí eu disse à mulher lá onde vende Bíblia, essa daqui: qual é a melhor Bíblia que a senhora tem aí, a mais moderna? Essa daqui, eu digo, a senhora pode guardar para mim? Ela disse: vem buscar com ela. Eu digo, posso ser até mais tarde ou amanhã. É mais rápido possível. Aí Deus disse que eu abrisse a Bíblia, só a folha que eu estivesse lendo. Passando. Quando eu parasse ali, não abrisse mais, só no outro dia. É isso que eu estou fazendo. Aí o telefone toca. Quando eu olho, o cara bota R$220 na minha conta. Era a continha da Bíblia. Você vê como é as coisas de Deus. Paulo, tendo passado pela região mais alta, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhe: você recebe o Espírito Santo? A senhorita sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe? Assim, não. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Eles usaram botar o nome Espírito Santo, mas é o Espírito de Deus. E ele mata. Ele matou Ananias e Safira, porque mentiram para Deus, mentiram para o Espírito. Quando crerem, que ele responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Ele não sabia. Porque Deus diz: eu sou o Senhor até no confins da terra. Aonde tiver uma pessoa no fim do mundo, Deus é Deus dele. Jesus não é. Jesus é de Israel. Ele veio para a região das 12 tribos. Porque no Velho Testamento já falava no Elias, no Salvador. Paulo perguntou, então, que batismo vocês receberam? Ele respondeu: o batismo de João. E que batismo é esse? Batismo das águas. Que eu descobri também aqui na Bíblia que batismo de velho não tem validade nenhuma. A Igreja Católica ali está certa. Tem que batizar a criança na hora que renasce. Por quê? Qual é o pecado que a criança tem? De Adão e Eva. A desobediência de Eva com Deus.
que Deus disse o que a Eva, que ela ia ter, menstruar, ia ter dor de parto. E aquele sangue que a criança nasce melado, aquilo ali é o pecado da menstruação. E aquele batismo é para libertar aquele pecado. Não é que a criança tenha pecado. Nunca teve. Ele diz. Paulo explicou. João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo: cresce naquele que cresça naquele que virei depois dele, e saiba em Jesus. Quer dizer, João, na Bíblia, João, vocês que estão aqui, eu estou vendo que vocês querem aprender, João é maior do que Jesus. Dizer uma lapada dessa, tem que ter segurança. Porque quando o Espírito de Deus engravidou Isabel, ele ficou no ventre de Isabel. Quando João nasceu, já nasceu batizado pelo Espírito Santo. E Jesus não nasceu. Jesus teve que ser batizado pelo Espírito Santo. Que João disse: eu nasci para direitar os caminhos tortos. De quem? De Jesus. E ele disse: eu nem comi pão e nem bebi vinho. E Jesus comeu pão e bebeu vinho. E João passou 30 anos no deserto, jejuando e orando, e comendo mel e caranguejo e gafanhoto. Ele, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor e Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito, aí aqui agora é Espírito Santo, escrita com letra maiúscula, veio sobre ele, dando falava em línguas, como profetizava. Era todos os 12 homens. Eu sou batizado pelo Espírito Santo desde 71. Bora lá. Durante 30 meses, Paulo frequentou as sinagogas, onde falava usadamente, discutia e persuadido a respeito do reino de Deus. A respeito de quem? Do reino de Deus. Não era para ele falar do reino de Jesus? Mas com algum deles se mostraram temoroso e descrente, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo se afastou deles e levou consigo os discípulos, passando a falar diariamente nas escolas de Tirarim. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Síria ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, quando vem gente de outras igrejas para aqui, eu não prego doutrina de homem, eu prego doutrina de Deus, ele não vai gostar, vai? Não vai. O que é que tem uma senhora dessa usar calça? O que tem? Se fosse para nós usar o que Deus manda, nós era para andar de túnica. Mulher e homem tudo. Mas nós não estamos em Israel. Nós estamos pegando essas Bíblias e lendo, porque foi quem trouxe. Quem foi que trouxe, jovem? A senhora que vai para a igreja, não vai? Não vai? Mas eu pergunto, quem foi que trouxe a Bíblia? Quem foi que trouxe a Bíblia, João? Sacerdote? Não.
o Brasil? Jesuítas. Os jesuítas, os padres. Eles não foi crente, não. Naquela época, nem crente existia. Quem foi que fundou a igreja crente? Lutero, um padre. Por quê? O padre, ele passou a conhecer a Bíblia. Aí passou a dizer, pá, aqui está errado. Não existe esse negócio de cruz, porque ali não aceita Jesus crucificado, porque eles acham que Jesus não foi crucificado. Aí eu sinto disso. Que eles pagaram os soldados para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Os sacerdotes, porque quem condenou Jesus foi o sacerdote. Quem é o sacerdote? Os padres. Os filhos de Seva. Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres estrondosamente, a ponto de se levarem aos enfermos, lançar aventais de seu uso pessoal, diante dos quais os enfermos fugiam de suas vítimas, e os espíritos aqui. Isso eu vou gravar outra Bíblia, vou fazer uma Bíblia espiritual da Bíblia, e vou provar que está dentro da Bíblia. Ó, veja. E os espíritos malignos se retiravam. Quantas pessoas aqui, hoje mesmo chegou uma que você levou aí, macumbada aí, e ela saiu curada. E daquela dali é pouco. Oh, Jesus. Oh, pelo amor de Deus, aquilo ali é besteira. Eu dei foi um ditado a ela, disse. Ela veio negócio de coisar, veio me dar 10 reais, diga para não cobro não, viu? Essa mesmo, você lembrou mesmo. Mas eu sei, irmão, não precisa. Ela me falou no carro, esse detalhe. Aquele caso ali, e de um rapaz que eu estou cuidando aí, que ele estava em cima da cama, aleijado, gritando. É curado. Curado. Ele gritava, você pegava na perna dele assim, ele dava grito que estrondava a casa, ela teve que se urinar todinho. Era bom, já andando. Alguns judeus exorcistas, olha, alguns judeus exorcistas. O que é exorcista? Exorcismo é o que a Igreja Católica faz, é tirar demônio. Quase ia sendo preso por causa disso. Ele não aceita a católica, que a gente expulsa demônio. Ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito. Olha, maligno dizendo, ó, escuta, Simone. Eita Deus, oh Jesus. Olha aí, moça, olha isso. Olha aí a mentira deles aí. Ordenou que esse, pelo poder de Jesus, que Paulo prega. E você só tira demônio pelo poder de Jesus. Deus deu todo o poder a Jesus para isso. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, ó. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conhece Jesus? Sei que é Paulo, mas você que são? Possuído do espírito maligno, soltou sobre eles
dominador, e todo de tal modo prevaleceu contra ele, mas nenhum ferido fugiu daquela casa. Este fato chegou a conhecimento de todos os moradores de Efésio, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos, e eles e o menino do Senhor Jesus engrandecido. Meu demônio para mim, é besteira. Já peguei casos, eu ia sair daqui para buscar uma menina em Santo Sé, de 15 anos, estava amarrada lá. O pastor não conseguiu tirar, ligaram para mim. Eu fui, eu e ela saímos daqui 10 horas da noite. 1h da manhã chegamos lá nessa baleia aí. Estava amarrada, só tem mulher e trouxemos ela sozinha. Ele ia, boazinha. Cadê os pastores? Cadê os padres? Muitos dos que crerem viram e confessando, denunciado publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que havia praticado magia, reunidos os seus livros, os que maram diante de todos, calculado o valor dos livros, verificado que chegaram a 50 mil dinários. Olha o valor dos livros. Esse livro é aquele livro cara preto, capa preta. Está vendo aí a Bíblia falando, dona seu Júnior? Está vendo? Tudo que eu faço aqui eu estou certo. Estou documentadamente, cobertamente, cheio de direito. É por isso que eu mando mesmo na casa de muitos. Mando mesmo, boto para ver, a banda vou lá. É isso não. Dou nem valor. Estou nem aí. Assim a palavra do Senhor crescia, prevalecia poderosamente. Paulo envia Timóteo a Efeso para Macedônia. Depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito. Aqui já está falando do espírito de Paulo, escrito com letra minúscula. E a Jerusalém, passando pela Macedônia, Acácia, e ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma, tendo enviado a Macedônia, daquele que ajudava, a saber, Timóteo, Etrécio, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Diga amém. Amém. Terminando a leitura de hoje. Uma hora certa. Aí, povo das outras igrejas, Assembleano, Batista, Universal, Poder Mundial, Sétimo Dia. O que é que vocês vão dizer mentindo para o povo? Por que vocês estão mentindo para o povo? Vocês não estão pregando nem salvação, que não existe. Essa palavra salvação não existe. É mentira. É obediência à lei. Se você não obedecer à lei, você não se salva nunca. Não. E pode estar numa igreja berrando, pinotando, gritando. A senhora viu até aqui falar em louvor? Quase uma hora que a senhora assistiu. Falou em louvor? Falou em igreja? Não, falou nas sinagogas. E aí, vocês vão pagar uma conta.
mentindo para o povo, dizendo ao povo que não é. Iludindo muitos bichos, fazendo uma lavagem cerebral na cabeça desse povo. Só que vocês vão pagar. E o preço é caro. E a palavra de Deus não é assim. Você viu? Ouviu, não viu? Essa mensagem aqui do Espírito. Tem tanta gente doente aí em cima de uma cama, aleijado, cego, doido, simplesmente por uma coisa, que tem um espírito maligno. E nem um pastor severo como esse que tem aqui não tem condições de capacidade de tirar. Porque para você expulsar o demônio, você tem que estar com dignidade com Deus. Tem que estar na linha com Deus. Senão você está em manga da sua vida. Outra coisa, por que você não ensina o Pai Nosso ao povo? Se foi a oração que Jesus nos deixou. Vocês têm vergonha de falar das coisas de Deus? Vocês depois resolvem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dás hoje, perdoai as nossas dívidas, não deixa cair na tentação. Teu é o Rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Pai nosso é assim. Não vou pedir, mas vou falar. Quem trouxe alguma oferta, coloque. Quem me trouxe